Descobri qual atacante chileno com quem o São Paulo negocia. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade o nome e fala também sobre o Palmeiras, com várias propostas e sondagens de clubes de fora, mas apenas um atleta deve ser vendido, pelo menos esse é o planejamento alviverde. Te conto também sobre dois jogadores oferecidos ao Corinthians nos últimos dias para a função de ponta. Tem novidade também importante no Flamengo, o Wallace será jogador do Wolverhampton ou não? Para completar, Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho discutiram feio durante a Copa do Mundo de Clubes. Te atualizo ainda sobre Romarinho. Quais são os dois times interessados no atacante no futebol brasileiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e informações importantes de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, e na KTO a gente tem mandado super bem. Das últimas 11 dicas que eu passei para vocês, 9 bateram. E é pensando em manter esse excelente retrospecto que eu queria sugerir uma múltipla com 3 jogos para essa quarta-feira. Preciso da vitória no intervalo e no fim do jogo do FCSB, jogo da Pré-Champions. Preciso também da vitória do Ludogorets na Pré-Champions. Para completar, vitória do PSG ou empate contra o Real Madrid. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$232. Para participar é bem simples, estou deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados, depois é só buscar por essa aposta para se divertir comigo. É importante lembrar, porém, que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a visita da Portuguesa à sede da CBF. O presidente da SAF do clube, o Alex Bourgeois, esteve visitando os diretores da CBF para estreitar relações, sempre importante se manter próximo das maiores entidades do país, certo? Quero contar também que a classificação final da Copa do Mundo de Clubes para os brasileiros já está definida. O Fluminense será o 4º colocado, independentemente de quem vencer no confronto entre PSG e Real Madrid. Já o Palmeiras ficou em 8º, o Flamengo foi o 11º e o Botafogo o 14º. Por falar no Botafogo, contar que o Botafogo fez proposta pelo zagueiro Dantas, 20 anos de idade, atleta que pertence ao Novo Horizontino. O time paulista ficou de dar uma resposta ao Botafogo até o fim dessa semana. Já Thiago Mendes já desembarcou no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Ele, inclusive, já posou para fotos com a camisa 23. Para completar o giro de notícias, registrar que o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste na noite dessa terça-feira, derrota dentro de casa para o Confiança por 1-0. Com uma observação importante, o Confiança é o penúltimo colocado da Série C e as reclamações e protestos dos torcedores do Vitória foram gigantes depois do jogo. Para completar a saideira, registrar que o Grêmio é o mais novo campeão da Recopa Gaúcha, também na noite dessa terça-feira, vitória por 2-0 contra o São José para um público pouco superior a 10 mil pessoas. Preciso falar agora sobre Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho. O meia e o técnico discutiram feio durante a Copa do Mundo de Clubes. Essa treta aconteceu depois da vitória por 4-2 do Flu contra o San, ainda na fase de grupos. O Ganso foi perguntar por que ele foi substituído. E já no vestiário, depois da partida, Renato Gaúcho não gostou e a discussão foi quente e feia. Tanto é que o Ganso não foi mais utilizado nas outras 4 partidas que o Fluminense ainda disputou durante a competição. Jogos contra Mamelodi, Inter de Milão, Al Hilal e Chelsea. Até para tentar evitar qualquer tipo de rumor em meio à competição, essa situação não foi vazada, ela veio a público após a eliminação do Fluminense, que aconteceu nessa terça-feira, com derrota por 2-0 para o Chelsea. O Flu terminou na 4ª colocação, com 334 milhões de reais de receita bruta, somente com prêmios da FIFA. É importante lembrar que dessa grana, 45% serão descontados pelos impostos nos Estados Unidos e também no Brasil. Só para completar sobre o Ganso, atleta que renovou em 30 de maio seu vínculo com o Fluminense. O novo contrato só termina em dezembro de 2026. Se a coisa não for bem resolvida entre Renato Gaúcho e Paulo Henrique Ganso, podemos assistir ao Ganso
deixando o Fluminense nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Nessa terça-feira, repercuti com vocês uma informação que veio do jornal Record de Portugal, afirmando que o Cruzeiro estava disposto a pagar até 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gabri Martínez, atacante espanhol de 22 anos de idade que atua pelo Braga. O interesse é real. O jogador foi muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim e o Cruzeiro tem a intenção de contratá-lo, mas as cifras especuladas em Portugal foram tratadas como irreais pelos dirigentes cruzeirenses. Não há a mínima chance de sair negócio se o Braga insistir com esse tipo de valores. O Cruzeiro entende ser um bom jogador, gostaria de contratá-lo, mas faz a observação de que o Gabri Martínez tem apenas uma temporada na elite do futebol na Europa. Até então, na temporada anterior, ele havia jogado pelo pequenino Mirandés na segunda divisão da Espanha. E pelo Braga foram 47 jogos, 4 gols e 3 assistências, com a lembrança de que ele foi comprado pelo Braga junto ao Girona, com quem ele tinha os direitos econômicos presos por 1 milhão e 800 mil euros. Então, o Cruzeiro procura fazer uma negociação de algo na casa de 4, 5 milhões de euros. Se a ideia for vender o jogador por 8 milhões de euros, o Braga não fará negócio com o Cruzeiro. Bora especificar ou esclarecer outro tema bastante levantado nas redes sociais envolvendo o Flamengo. Tem bastante gente cravando que o Wallace Yan será reforço do Wolverhampton, já haveria um acordo entre o clube inglês e o rubro-negro. Não é verdade. O Wallace Yan pode até interessar o Wolverhampton, mas o Flamengo assegura que nem existem negociações com o time inglês. A especulação dá conta de que o negócio teria sido fechado por 20 milhões de euros ou 127 milhões de reais. Nesse momento, o que o Flamengo tenta é renovar o contrato do Wallace Yan, até para reajustar a multa rescisória, especialmente no Brasil. A multa é bastante baixa por conta do seu salário. Salário que gira na casa dos 20 mil reais por mês. Jogador de 20 anos que já soma 6 gols e 3 assistências na atual temporada pelo time principal em apenas 16 jogos. O Wallace Yan conseguiu, mesmo entrando na reta final das partidas, marcar contra Chelsea e Los Angeles durante a Copa do Mundo de Clubes. Atleta super bem avaliado internamente. A ideia do Flamengo é deixá-lo no clube para que ele continue se valorizando, ajude o Flamengo e somente nas próximas temporadas seja negociado. Só para completar, em relação ao Flamengo, José Boto e Bap selaram a paz e o diretor executivo de futebol rubro-negro permanecerá no clube, mesmo não tendo apoio das principais estrelas do elenco. Quero te atualizar agora sobre Romarinho, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians, livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan, negocia com 2 clubes brasileiros. São eles o Grêmio e o Santos. Importante contar que o Fortaleza fez uma sondagem lá atrás, mas a história acabou esfriando. Também especularam que o Romarinho poderia pintar no Galo. Informação que eu tenho nas duas pontas é de que não existem tratativas. A ideia do Romarinho, quando deixou o Al Rayyan, era voltar para o Corinthians, mas o Fabinho Soldado entende que contratar jogadores que já foram ídolos muito tempo atrás não seria um bom caminho para o Corinthians, ou seja, Romarinho está descartado no timão. Sobraram para ele as opções do Grêmio e do Santos. Mano Menezes gosta da ideia de contratar o Romarinho, hoje com 34 anos de idade e com números bem interessantes durante as 10 temporadas no Oriente Médio. O grande problema e receio no Grêmio se dá por conta de Cuéllar, outro veterano que voltou ao futebol brasileiro e no Grêmio foi uma grande negação. Até por isso ainda há um debate interno no Grêmio para formalizar uma proposta ao Romarinho. Em relação ao Santos, o nome é defendido pelo Kleber Xavier, auxiliar técnico nos tempos do Tite e hoje comandante do Santos. Kleber gosta bastante do Romarinho e entende que o atacante seria um bom acréscimo. Falei sobre as 10 temporadas no Oriente Médio, né? Ele jogou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neom e Al Rayyan. Foram 394 jogos no período, com 201 gols e 57 assistências. A última temporada com 21 jogos, 11 gols e 5 assistências. E você gostaria do Romarinho no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia. E não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo. Muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência.
Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse: pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, clima pesado entre jogadores por causa da inadimplência. Na segunda e terça-feira, 2 reuniões com dirigentes atleticanos. Os atletas estão incomodados com os atrasos nos pagamentos. Direitos de imagem venceram no último dia 20 e não foram quitados. O salário em carteira venceu nessa segunda-feira, também não foi quitado. O Atlético também não paga luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, desde fevereiro, mesma data em que ocorreu o último pagamento para a comissão de empresários. Diante desse cenário, os atletas procuraram o Vitor, diretor executivo de futebol do Galo, na segunda-feira em busca de esclarecimentos. O Vitor não conseguiu responder a maioria das perguntas, até por isso os jogadores sugeriram um encontro com algum representante da SAF. Nessa terça-feira houve um contato com o Bruno Mussi, que é o CEO do clube. Jogadores pediram pagamentos e datas. Vocês conseguem fazer essas quitações quando? E o Bruno Mussi explicou sobre a dificuldade com o fluxo de caixa e a necessidade de aportes de dinheiro. O Atlético busca desde a temporada passada 700 milhões de reais no mercado e não tem conseguido, até por isso Rafael e Rubens Menin admitem, cogitam colocar dinheiro do próprio bolso para tentar resolver esses problemas financeiros. Enquanto esse aporte não chega, o Atlético não se vê em condição de fazer promessas a seu elenco. E é nesse ambiente que o Atlético se prepara para voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, confronto marcado para sábado contra o Bahia na Fonte Nova. Posso assegurar que existe insatisfação e até ameaça de notificações ao departamento jurídico do Galo em caso de inadimplência repetida. Dá para dizer que a coisa não anda muito boa, até por isso o Atlético tem evitado falar sobre contratações. Como é que o clube vai gastar dinheiro para contratar jogadores sem antes resolver seus problemas com os jogadores. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Para fechar o vídeo, bora de mais uma informação exclusiva
quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas, Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia, o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados, o Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras? Você faria o que em relação a todo esse interesse do internacional? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!